Mateus capítulo 14, versículo de número 28 em diante. Vamos orar enquanto você procura a palavra de Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, meu Senhor da glória, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha me perdoar, Senhor, meus pecados, meus erros, minhas falhas, e que a Tua palavra venha ser, ó Deus, direto aos nossos corações nessa noite, ó Pai, de domingo, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Capítulo 14, versículo 28 de Mateus diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Podem sentar. Eu não vou me demorar, mas eu quero passar algo que Deus ele tocou no meu coração hoje de manhã, vendo todo esse movimento, vendo tudo isso aí que, se sucedeu nesse dia, eu quero falar o que Deus falou no meu coração. Essa passagem diz que Pedro e os discípulos estavam no mar, no barco, e vem de longe alguém andando por cima das águas. A Bíblia fala sobre esse texto todo do capítulo 14. Você vai ver que os discípulos olham aquilo de longe, o que eles pensaram? É um fantasma. Aí a Bíblia fala que eles ficaram com medo, ficaram apavorados. Acredito eu que eles deviam ter começado a gritar: Meu Deus, fantasma, Jesus, me acorde. E Jesus vendo aquilo de longe falou: fica calmo, sou eu, Jesus, sou eu que estou chegando. Aí vem esse versículo que nós lemos. Aí Pedro vira e responde, no versículo 27, que é o versículo de cima, diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ou seja, ele falou assim: Ei, sou eu, não é assombração nenhuma, sou eu mesmo. Aí Pedro vira e fala assim: Se é você mesmo, se é o Senhor, manda eu ter contigo por cima das águas. Jesus vira para Pedro e fala assim: Venha. E Pedro ele começa a caminhar, como você deu aí comigo. Só que ele começa a olhar ao redor dele, ele começa a olhar em volta dele, e ele vê um vento muito forte batendo. Quando ele começa a olhar para o vento e deixa de olhar para Jesus, a Bíblia vai falar que ele começa a afundar. E antes que ele morra, ele grita para Jesus o acudir. Antes que ele morresse, Jesus vai lá, pega ele pela mão e levanta ele, puxa ele, e repreende ele, porque duvidaste, Por que duvidaste? Sabe, irmão, o que Deus toca no meu coração nessa noite é que qualquer coisa, qualquer problema, qualquer situação que eu precise resolver, eu não posso parar de olhar para Jesus. Eu não posso parar de olhar para Jesus. Sabe por quê? Eu preciso andar por cima das águas sempre. O que é andar por cima das águas? Eu andar por cima dos meus problemas. Eu preciso saber, eu tenho problema, eu tenho mar, eu tenho um vento soprando, eu tenho um mar batendo com ondas, eu tenho tudo isso, mas eu preciso caminhar por cima deles. Eu preciso caminhar por cima de tudo.
para que eu consiga chegar na minha vitória, para que eu consiga alcançar o êxito, para que eu consiga alcançar o milagre, para que eu consiga alcançar a bênção, eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. Se eu sei que eu estou passando alguma coisa, eu não posso desviar o meu olhar para que não seja para Jesus. Quando o vento vier a soprar, olhe para Jesus. Quando a enfermidade ela bate na porta, olhe para Jesus. Quando a porta se fecha, olhe para Jesus. Quando tem problema dentro da família, olhe para Jesus. Quando tem problema com os filhos, olhe para Jesus. Eu tenho que entender que o meu olhar ele tem que ficar fixo em Jesus. Eu preciso entender nisso. O diabo, ele quer que eu não foque em Jesus. E ele vai fazer de tudo para eu não focar em Jesus. Ele vai fazer de tudo. Vai ser luta para vir para a igreja. Vai ser guerra para chegar no culto. Vão ser, como a gente já falou aqui, dentro da igreja, joio e trigo. Às vezes a gente pensa que dentro da igreja é todo mundo santo. Vai ter gente dentro da própria igreja tentando fazer com que você pare de focar em Jesus. Igreja também é lugar de gente problemática. Igreja também é lugar de gente endemoniada. Igreja também é lugar de gente do diabo. E é um lugar onde ele planta o joio para tentar arrancar o trigo. É um lugar onde ele tenta fazer com que, você pare de focar em Jesus. Porque se você parar de focar em Jesus, o mar te engole. E aí o que é o mar? O mar é o problema que eu estou vivendo. Se eu parar de focar em Jesus, se o diabo conseguir fazer com que eu pare de focar em Jesus, se o diabo conseguir fazer que eu olhe para o lado, ele consegue com que eu afunde. Tudo que o diabo quer é que nós venhamos afundar. É tudo que ele quer. Pedro, ele estava andando sobre as águas. Ele conseguiu andar por sobre as águas durante um pequeno tempo. Por que ele parou de andar sobre as águas? Por que ele começa a afundar? Se ele conseguiu andar, que seja meio metro, que seja 1 metro, que seja 1,5 metros, era para ele continuar andando. Se eu consigo descer esse degrau e andar até aqui, eu ando até o carro, e do carro eu consigo andar até a padaria, é o natural. Agora, o que fez Pedro parar de andar sobre as águas e afundar? Parar de olhar para Jesus. Ele começou a olhar que tinha um vento forte soprando. Ele começou a olhar para aquilo que estava em volta dele, que era problema. Por quê? Vento forte tira teu equilíbrio. No cotidiano não é assim? Quando o vento sopra na tua vida, tira o teu equilíbrio. Você não consegue pensar direito, você não consegue dormir direito, você não consegue fazer nada direito, você perde o ânimo de caminhar, você perde o ânimo de ir para a igreja, você perde o ânimo de orar, você perde o ânimo de ler a Bíblia, você perde o ânimo de tudo, porque vento forte tira o equilíbrio. E Pedro, ele começa a olhar para o vento forte. E quando ele olha para o vento forte, ele começa a se desequilibrar e cair. Nessa noite,
Nós temos que sair daqui entendendo o que a Bíblia nos ensina. Olha o que a Bíblia fala, a Bíblia é linda que ela se completa. A palavra de Deus diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós não vemos. A Bíblia fala que o que a gente vê é passageiro e o que a gente não vê é eterno. O que a gente vê é passageiro. O teu problema é passageiro. Ele vai passar e vai vir outro. O que tu vive hoje não é a mesma coisa que tu viveu há uns anos atrás. E não é a mesma coisa que tu viveu mais anos atrás ainda. Tu já viveu muita coisa que tirou teu equilíbrio, que tirou tua paz, que fez você sofrer muito, mas tu está aqui até hoje. Agora, eu posso vencer os meus problemas, eu posso conseguir andar por sobre o mar, eu posso conseguir ter equilíbrio, mesmo diante do meu problema, mesmo diante do vento que esteja soprando, eu consigo ter equilíbrio, eu consigo andar por cima do mar, quando eu começo a olhar para Jesus. Como começo a olhar para Jesus? Porque muitas das vezes as coisas que nós estamos olhando é muito ruim. As coisas que nós estamos vendo é muito ruim. E o diabo vai usar, irmão. A Bíblia vai falar que já ele vai trazer Jesus e fala assim: Jesus, a minha filha está praticamente morta. A minha filha está morrendo. Olha, por favor, me ajuda, vai lá comigo, vai lá comigo. A Bíblia vai falar que Jesus vai com Jairo. Quando Jesus está chegando perto da casa de Jairo, vem o pessoal da família de Jairo e fala assim: Jairo, deixa Jesus ir embora. Deixa Jesus ir embora. Sabe por quê? A tua filha já morreu já. Infelizmente morreu. Olha, deixa Jesus ir embora, que agora não tem mais o que ele fazer. Deixa ele ir embora. Não incomoda mais o mestre. Deixa ele ir embora. Já está todo mundo velando a sua filha. Está todo mundo lá velando. Está todo mundo lá, o corpinho dela lá. Deixa Jesus ir embora. Jesus olha para Jairo e fala para ele assim: não temas, crê somente. Sabe o que Jesus está falando para Jairo? Anda por cima do mar. Sabe o que Jesus está falando para Jairo? Foca em mim. Ei, olha para mim. Sabe por quê? Porque se você olhar para os outros, vem mentira. Se você olhar para os outros, vem fofoca. Se você olhar para os outros, vem intriga. Irmão, e quem está olhando para Jesus não faz esse tipo de coisa. Quem está olhando para Jesus não se presta a fazer com que você desvie teu olhar, porque é isso que essas pessoas fazem. Elas estão ali para desviar o teu olhar de Jesus e para que você perca em cima do teu problema. É isso que acontece. Tem gente que é usada para isso. Tem gente que é usada para assim: para quem está indo para a igreja? Para quem está indo para culto? Ué, é melhor ir para o culto do que eu chorar minha mágoa na beira do bar bebendo uma cerveja. É melhor ir para o culto do que eu ficar em casa chorando, se lamentando, entrar numa cama e pegar uma depressão. É melhor ir para o culto. Mas tem pessoas que elas se prestam a desviar o teu olhar de Jesus só pelo prazer de ver você ser derrotado. E eu tenho que ter essa visão, eu tenho que ter esse cuidado. Por quê? Eu não sou guiado por aquilo que eu vejo, eu sou guiado por aquilo que eu não vejo. Jesus vira para Jairo e fala assim: olha só, não tema, crê somente. O que Jesus está falando para Jairo? Olha só, olha para mim. Olha para mim. Se tu olhar para o povo, eu vou embora, tu enterra tua filha. Olha para mim. Jairo continua caminhando com Jesus. A Bíblia fala que Jairo chega em casa com Jesus, o povo olha, fala assim: ué, mas agora já morreu. Aí Jesus vira e fala assim: olha só, ela não está morta, não, está dormindo. Sabe o que a Bíblia fala? Que o povo ri da cara de Jesus. Ri. Sabe o que Jesus faz? Manda todo mundo sair.
sai todo mundo. Sabe o que quer dizer isso? Irmão, tira da tua vida tudo e todo mundo que serve para fazer te ajudar a cair, para fazer a tua derrota. Tem gente que está do nosso lado, tem gente que está andando com a gente, mas numa falsidade, numa inveja, num olho grande, numa coisa terrível, só para ver o nosso choro, só para ver a nossa desgraça. Aí Jesus vive e fala assim: vocês não querem bem de Jairo. O que Jesus está fazendo com essa atitude? Ele fala assim: vocês não querem bem de Jairo, vocês não querem bem dele. Porque quem quer o nosso bem, a gente não chega em casa com quem quer que seja e ri da cara dos outros, até por questão de educação, sem levar em consideração que quem estava ali era Jesus. E a fama de Jesus já tinha percorrido. Ressuscitar morto era especialidade de Jesus. Especialidade de Jesus, ressuscitar morto, curar enfermo. E especialidade, chega o cara com Jesus, ainda ri da cara dele? Ainda ri da cara dele? É igual eu chegar na igreja e falar assim: eu vou fazer um time de futebol da igreja. Vou fazer um time de futebol. Vou botar um pessoal aqui da igreja e vou fazer um time de futebol. Eu, Alisson, não joga, não tem nada, a gente sabe nem estar a bola. Vamos fazer um time de futebol. Aí chega assim, mas a gente vai ter um amigo. Eu, Alisson, a gente vai ter um amigo. O nosso amigo sabe jogar bola e vai nos ajudar. O nosso amigo é o Neymar, ele vai vir jogar. Aí o Neymar entra na porta da igreja, todo mundo dá gargalhada. Pô, não é qualquer um não. Quem está entrando ali é o Neymar. Quem está entrando ali é o Neymar. É para todo mundo ficar de boca aberta. Caramba, que isso? O Neymar que vai jogar com eles. É o Neymar que está no time da igreja. Rapaz, não, vai todo mundo gargalhar e rir da cara do Neymar? Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus entra, e não era qualquer um, era Jesus. Aí Jesus fala assim: ó, ela não está morta, está dormindo. Falta de educação, falta de respeito, demonstração que não era amigo, demonstração que não está do lado de coisa nenhuma. Aí Jesus fala assim: ó, sai todo mundo. Sai todo mundo. Fica ele, um apóstolo, Jairo, a família. Ele vai lá, pega a menina e ressuscita a menina. Fica todo mundo de boca aberta. Sabe por quê? Porque Jairo decidiu olhar para Jesus. Quando você decide olhar para Jesus, quem está rindo, quem está usando de falsidade, quem está ajudando a ver você se arrebentar, vai ter que ficar de boca aberta com o milagre que tu vai receber. Vai ter que ficar de boca aberta com o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Todas essas pessoas vão ter que ficar de boca aberta. Sabe por quê? Porque você decidiu olhar para Jesus. Você escolheu olhar para Jesus. Só que assim como Jairo, não pensa você que não vai ter pessoas, não vai ter gente, não vai ter situações que vão fazer você tirar o foco. Porque a única maneira de você afundar, e afundar na água é sinônimo de morrer. Se afogar é sinônimo de morte. A única maneira do diabo te pegar é você parar de olhar para Jesus. É a única maneira que o diabo tem para poder acabar com a nossa vida, irmão. E ele vai fazer de tudo para poder fazer com que você não olhe para Jesus. Por quê? Porque se você não olhar para Jesus, você não é abençoado. Se você não olhar para Jesus, a tua família não é abençoada. Se você não olhar para Jesus, os teus parentes não são abençoados. Se você não olhar para Jesus, o teu trabalho não é abençoado. Se você não olhar para Jesus, você vai acabar afundando. E aí é isso que o diabo quer. E ele vai fazer de tudo para tirar teu olhar de Jesus. E sabe, o vento forte
me mete medo, né? Às vezes eu moro na minha casa, tem um vão no meu prédio e a gente escuta os barulhos, às vezes ele até treme. Aí, caramba, isso até o vento forte mete medo. E a Bíblia fala, né, aqui, sentindo o vento forte. Não é um vento qualquer, não é um vento, está ventando, não, é um vento forte. A Bíblia dá uma intensidade nesse vento. Ela podia falar, é um vento fraco, podia falar um vento moderado, podia falar, é um vento. Não, a Bíblia fala, é um vento forte. E vento forte na nossa vida tira o nosso olhar de Jesus com facilidade, se a gente bobear. Tira. Se eu começar a olhar para o problema, eu me desespero muitas das vezes. Se eu olhar para a minha vida, eu me desespero. Eu estava falando com ele essa semana. Eu guardei uns vídeos do João internado. Os vídeos que eu tenho do meu filho internado, com traqueostomia, cano entrando aqui, e aqui pelo nariz, não sei o que, e com o olho tapado. Eu tenho os vídeos lá, eu estava olhando. Eu até parei de olhar. Se eu focasse no que eu via nele dentro do hospital, ele estava morto. Porque a medicina falou que ele estava morto. A medicina falou que não tinha mais vida nele. Se eu tenho focado no que eu estava vendo, que era um vento fortíssimo, se eu tenho focado nisso, eu tinha me desesperado, abandonado minha fé e tinha me afundado junto ao afundado ele. Mas eu escolhi olhar para Jesus. Eu escolhi olhar para Jesus. Eu escolhi continuar olhando para Jesus. Quando tudo e todos diziam não, eu escolhi olhar para Jesus. Eu paguei para ver. Eu escolhi focar em Jesus. E no meu coração, em momento nenhum, sinceramente, a Bíblia fala que em Jesus nós temos uma paz que excede todo entendimento. E eu consegui ter essa paz. Dormi sozinho, vou fazer 26 anos de casado. Nunca dormi sozinho. Passei o tempo todo João no hospital, dormindo sozinho em casa. E eu pensei, quando começou, eu falava assim, meu Deus, é guerra. Porque primeiro o problema, primeira situação que estava vivendo, que já não era fácil. E segundo, ainda tinha que estar sozinho. Irmão, eu apagava e dormia. Eu não fiquei uma noite sem dormir. Uma noite. Eu não fiquei uma noite sem descansar. Sabe por quê? Porque o meu olhar estava focado em Jesus. Eu não duvidei uma vez eu pensei que meu filho ia morrer e eu ia ficar sem ele. E era complicado, porque eu passava pela porta do quarto dele, acostumado a passar e ver ele lá dentro. Eu passava pela porta do quarto dele, cadê ele? Não estava lá. Ia no banheiro, não estava lá. Não era fácil. Muitas das vezes o problema que a gente vive, que a gente passa, não é fácil da gente ficar olhando e não dar bola para ele, continuar olhando para Jesus. Não é fácil, irmão, não é fácil. Tem problema que dói, tem problema que machuca, tem problema que fere. E esses problemas são muito difíceis a gente fingir que está tudo bem e continuar olhando para Jesus. Mas o mistério da nossa vitória, a solução do nosso problema, a gente olhar para Jesus. Enquanto eu estiver olhando para Jesus, tem solução.
Enquanto eu estiver olhando para Jesus, eu vou andar por cima do problema assim. Problema que eu não tenho como solucionar, problema que eu não tenho como resolver, problema que muitas das vezes me fere, me machuca, que dói, mas mesmo assim eu continuo andando por sobre as águas. Por quê? Porque eu estou indo de encontro a Jesus. E de encontro a Jesus significa eu estou indo resolver o meu problema. Jairo, ele resolveu o problema dele porque ele foi de encontro a Jesus. E ali ele vira e fala, pede ajuda a Jesus. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está pedindo ajuda a Jesus. Mas daqui a pouco, irmão, vem inimigo. Não tem jeito. É sem solução. Você não vai conseguir. É isso, é aquilo outro. Tudo para quê? Para fazer com que você olhe para o problema e perca a visão de Jesus. E aí, meu irmão? E aí começa a afundar. Começa a afundar. Porque é tudo isso que o inimigo da nossa alma quer. Nos vê afundando. Nos vê sem rumo. Nos vê desesperado. Porque você vê que Pedro fica desesperado. Ele pede socorro para Jesus. Jesus! Aquele que está afundando se desespera. E aí a gente entende, quando você vê pessoas milionárias, isso acontece. Você vê nas reportagens de vez em quando aí, gente milionária que se mata. Aí tu pode pensar, vem cá, mas o cara tem dinheiro para burro, morando na Barra da Tijuca, numa mansão, com tudo de bom e melhor, como o cara se mata? Sabe por quê, irmão? Porque algum problema chegou e ele não viu solução porque não olhou para Jesus. Não adianta ter dinheiro, não adianta morar em mansão, não adianta nada disso. O problema vem para todo mundo. O problema de um cara milionário pode não ser dinheiro, mas pode ser alguma outra coisa. Pode ser uma empresa indo mal, pode ser uma enfermidade, pode ser uma doença, né? A gente viu aí, eu acho que foi o Bill Gates é o dono da Apple, né? Ele virou e falou assim, Steve Jobs, falou, a cama mais cara do mundo não é a cama do hotel 10 estrelas, a cama mais cara do mundo é a cama do hospital. Cama mais cara do mundo, tem também a tua que é baratinha, a dele nível super AA deve ser uns 200 mil uma noite. A cama mais cara do mundo é a cama de hospital, né? Então, por quê? O dinheiro dele não comprou a cura dele, ele morreu. O dinheiro dele não comprou a solução do problema dele, ele morreu. Então tem coisas que o dinheiro não compra, o cara pode ser milionário, mas não compra. Aí a pessoa passa o problema, não olha para Jesus, irmão. Pega uma pistola, bota na cabeça e se mata. Sabe o que é isso? Pessoa que está afundando. O que Jesus quer é que você aprenda a andar por cima. Andar por cima. Por cima de tudo aquilo que você não consegue resolver. Por cima de tudo aquilo que tem te machucado. Por cima de tudo aquilo que tem te perturbado. Por cima de tudo aquilo que tem tirado a tua paz. Por cima de tudo aquilo que tem tirado o teu sossego. O Senhor, Ele quer que você aprenda a andar por cima disso tudo. Como? Olhando para Ele. É simples, mas é difícil. É olhar para Ele. Quando eu olho para o problema,
Eu não posso me guiar por aquilo que eu estou olhando, mas eu me guio por aquele que eu estou vendo pela fé. Por quê? Porque eu não sou guiado pelo que eu vejo. O que eu vejo é passageiro, é temporal, mas aquilo que eu não vejo é eterno. Aquilo que eu não vejo é eterno. Jesus é eterno. E o que tu passa é passageiro. O que tu enfrenta é passageiro. E quem vai te ajudar a passar por cima disso é Jesus. Se Pedro continua olhando para Jesus, ele tinha caminhado, corrido, dado cambalhota, tudo isso em cima das águas. Mas ele foi desviar o olhar. Ele disse: ele vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Tem pessoas que passam problema e não conseguem mais dormir. Por quê? Porque tem medo. Tem medo do que está enfrentando. Tem medo do que está passando. Irmãos, eu costumo falar que o medo é a fé do diabo. O medo é a fé do diabo. O que o diabo quer é isso, que você tenha medo. O medroso não tem vitória. O medroso não tem vitória. Deus mandou o profeta falou assim: vocês vão para a guerra? Vamos. Aí Deus falou assim: olha só, primeiro manda os covardes e os medrosos embora. Já foram 10.000. Mas sabe por quê? Deus não vai dar vitória para um povo que tem medroso e covarde no meio. Porque isso acontece, o medroso e o covarde fala assim: vencemos, tá vendo? Não fez nada. Venceu por causa dos outros. Então olha, manda embora, que eu vou vencer com poucos. Mas eu vou vencer com poucos que são corajosos, que enfrentam um problema, que não tem medo. Tu vê aí, ó, Davi e Golias. Vou falar do desenho do Arthur hoje. O Arthur veio me mostrar o desenho que ele pintou de Davi e Golias. O povo de Deus, o Israel de Deus, só cara forte, só guerreiro brabo, com medo do gigante. Tudo bem, era um gigante. Não era qualquer um. O bicho era do tamanho do teto. Legal, os caras ficaram com medo. Aos olhos humanos, mete um pânico terrível. Aos olhos humanos, tem que ter medo. Um bicho desse tamanho, como é que vai ganhar? Aí fica todo mundo o quê? Paralisado. Que é isso que o medo faz. E quando você paralisa, tua vida não anda, nada acontece. E aí chega Davi, franzino, magrelo, pequeno, chega lá e vê aquele povo tudo se urinando nas calças, tudo com medo. Aí eu vejo ele. Rapaz, olha o tamanho disso. Ele falou que a gente tem que alguém encarar ele lá, e quem vencer serve um ao outro. Davi vira e fala assim: eu vou lá pegar ele. Sabe o que fizeram com Davi? Riram de Davi. Igual fizeram com Jairo, riram de Davi. Riram de Davi, zombaram de Davi. Aí Davi vira e fala assim: quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Sabe para quem que Davi estava olhando? Para Deus. O povo, tudo olhando para o gigante. Davi não se coloca como vitorioso. Davi não se coloca como aquele que vai resolver o problema. Davi ele vira e fala assim: olha só, quem é esse grandão aí que está desafiando o Deus ser todo poderoso e vivo? Quem é esse? E Davi fala assim: eu vou lá e vou arrancar a cabeça dele. O pessoal riu, mas sabe qual é o final da história? Davi com a cabeça do gigante na mão. Sabe por quê? Porque Davi resolveu andar por sobre as águas. Davi resolveu olhar para o problema, mas olhar para cima do que estava o problema. Ou seja, Davi passou por cima do gigante. Por quê? Porque ele olhou para quem era para ele olhar.
Se fosse mais um para ficar olhando, o gigante é bravo, o gigante é forte, olha o músculo dele, olha o tamanho desse bicho. Não tem como é que ele vai fazer? Como é que... Irmão, Davi foi com a tiradeira de criança. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é? Isso aí é vitória de quem está olhando para Deus, irmão. Isso é vitória de quem está olhando para quem tem que olhar, e não para o problema que está na sua frente. O problema era gigante. O problema era intransponível. Era impossível enfrentar aquele gigante. Mas Davi não vivia por aquilo que ele via, que ele olhava, mas vivia por aquilo que ele não via. E o que ele não via era muito grande e muito forte, e não tem gigante que impeça. Eu quero que você saia daqui entendendo isso nessa noite. Eu não sei qual é o problema que está enfrentando. A gente está enfrentando problema, a gente enfrenta problema. É problema na igreja, é problema na nossa vida, né? A gente aí lutando com o nosso filho aí para poder ele voltar ao normal, está melhorando, a cada dia que passa ele está vendo melhora nele. A Helene nos falou lá, ele mexendo lá, está mexendo nas partes do corpo e tal. Deus está trabalhando, nós estamos felizes, nós estamos lutando, estamos numa guerra. Guerra na igreja também aqui, para poder botar em ordem, poder fazer as coisas, tomando atitudes sérias, tomando, a gente está nisso tudo aí. A gente está enfrentando lutas, nós estamos enfrentando guerras. Só que a gente está olhando para o alto, irmão. Porque se a gente olhar para o que a gente está enfrentando, a gente fecha a porta e vai para casa chorar. A gente fecha a porta e vai para casa ficar se lamentando, esperando a cada dia afundar mais, porque é isso que acontece, a cada dia se afunda mais. O que eu quero que você entenda nessa noite é que você sai daqui disposto a não mais focar no teu problema, seja ele qual for o teu problema, seja ele qual for aquilo que tu está enfrentando. Você decida, que você possa decidir, assim, olha só, eu vou a partir de agora olhar para Jesus, porque Jesus é maior do que tudo e todos os problemas. Eu vou focar nele, eu vou andar por cima disso, e eu vou ver esse problema passar na minha vida, eu vou ver minha vitória chegar. Por quê? Porque eu decidi não ficar mais chorando, eu decidi não ficar mais me lamentando, eu decidi não ficar mais afundando diante do meu problema. Eu decidi andar por cima, porque aquele que eu estou buscando aqui nessa igreja nessa noite, ele é muito maior do que tudo aquilo que a gente possa enfrentar. Que você saia daqui hoje, não fazendo como o povo de Israel, com medo de gigante. O povo de Israel teve medo de gigante. Sabe o que aconteceu? Não ganharam, não venceram, não tiveram gostinho da vitória. Pedro afundou por causa do medo. Mas que a gente possa ter valentia, que a gente possa ter coragem de enfrentar o problema, andar por cima dele, porque sabemos que aquele que nós estamos orando é poderoso para nos ajudar. Se coloque de pé em nome de Jesus.